Sejam bem-vindas e bem-vindos oficialmente ao nosso primeira aula do desafio Um Ano em 12 Semanas, agora no segundo trimestre de 2026. É, 12 semanas são basicamente uma estrutura sequencial de aulas em que eu apresento o meu sistema anti-procrastinação. É uma combinação de aulas e ferramentas para que você saia da inércia e atinja os seus objetivos, se coloque em execução. É importante a gente usar essa estrutura de 12 semanas para criar uma urgência que nos faz parar de deixar as coisas para o final do ano e começar a se mover com intencionalidade semanalmente, sem necessariamente esperar outubro para que isso aconteça, né? Então a gente acaba criando um efeito outubro a todo momento, né? Em 3 vezes no ano até realmente vir outubro. Além disso, para criar essa urgência, a gente quer também produtividade. No sentido do que eu não preciso esperar um ano para atingir esse resultado. Eu posso tentar pegar um ano de resultado, focar em uma meta ou duas e tentar atingir esse resultado nas próximas 12 semanas. Tentar com afinco, né? Não é tentar de um jeito, vou deixar que a vida execute para mim. Não é sobre isso. É sobre a gente fazer isso acontecer. E aí, o que que você pode esperar das próximas aulas desse desafio? Cada aula do desafio foi estruturada para que você monte um quebra-cabeça e consiga planejar e executar o que você quer atingir, superando os maiores obstáculos que vão surgir nas próximas semanas. Então, o que eu espero de você? Eu espero que você assista às aulas, porque não tem como a gente seguir para um próximo nível se a gente não tem um conhecimento que a gente precisa para ir para esse próximo nível. Implemente o mais rápido possível tudo o que eu sugeri para vocês. Não busque a perfeição. Erre o mais rápido possível para corrigir o mais rápido possível. Se não existe execução, se não existe uma tentativa, não existe ajuste. Então, por mais que a gente debata, às vezes, aqui com as minhas mentoradas, né, sobre o que atingir, como fazer e tudo mais, não tem como eu dar um feedback de um aprimoramento se você não tentar, mesmo que seja errado. A gente, através desse erro, percebe o que precisa acontecer para melhorar na próxima execução. Toda vez que você tiver um obstáculo, e vão surgir obstáculos, saiba disso. A gente está acelerando a implementação, a gente está fazendo com que os seus desafios surjam o quanto antes, e não lá em outubro, novembro, quando você perceber que precisa melhorar a sua atividade física, melhorar a sua alimentação, melhorar seu sono, um monte de outras coisas que vão surgir a partir do momento em que você tem essa pressão do final do ano chegando. Então a gente traz isso logo tanto para o começo quanto para o meio do ano, para que você resolva logo o quanto antes esses obstáculos. Então, toda vez que você se deparar com um obstáculo e se sentir paralisado, use o próprio obstáculo como um caminho do seu próximo passo. Ele é um sinal, é um indicador de onde você precisa buscar conhecimento, buscar ferramenta para dar o próximo passo. É muito confortável a gente se paralisar e usar da racionalização, que a gente vai ver mais para frente nas aulas, para não se mover, para criar uma espécie de vitimismo a partir daquele obstáculo e justificar a inação. Então, é uma mentalidade muito mais proativa para o que você quer atingir. O obstáculo vai surgir, interno e externamente. O ponto é como você lida com esse obstáculo quando ele surgir. Você deita e chora ou você lida com ele e busca ferramentas para superar esse obstáculo? Então, eu preciso que essa mentalidade persista durante essas 12 semanas. Crie compromisso com um plano de 12 semanas. Não estou pedindo mais nada. É o plano de 12 semanas, a meta que você vai definir ou as duas metas que você vai definir, tá? Ao final da aula, eu mando para vocês um formulário, principalmente para quem está ao vivo. Eu deixo isso aqui mais para o vivo porque são pessoas que estão acompanhando em tempo real e veem as nuances disso aqui. E eu quero feedback de vocês, não só para avaliar a qualidade da aula, mas para entender quais são os obstáculos que vocês estão enfrentando para que eu possa dar aulas ou trazer uma ferramenta que ajude você a contornar esse obstáculo. E por fim, e aí já não tenho tanto controle assim, principalmente para quem não está no desafio VIP ou é minha mentorada, meu mentorado, é planejar a sua semana semanalmente.
A proposta do desafio é semanal. Se você não planeja a sua semana, que aqui equivale a quase um mês, é muito provável que o seu plano feito no início desande e você desista no processo. Um dos hábitos que são essenciais que você não pode faltar, é como se fosse você escovar o dente, tomar banho todos os dias, ou se alimentar bem, ou dormir bem, é planeje semanalmente a sua semana. É até pleonasmo, né? Mas planeje a sua semana. Planeje as ações. Essa vai ser a maior transformação que você vai ter se você implementar. São 12 planejamentos, não é mais que isso. São 30 minutos, às vezes, 45 que você perde, né? Que você investe na sua semana para compensar toda a falta de direção que você vai ter se você não fizer. Se você não tem um direcionamento no início da semana, você vai até uma quarta-feira no modo apagar incêndio, e a partir da quarta-feira já começa a ver que a semana está acabando, quinta e sexta, né, não tem muito o que fazer, porque já a energia está baixa, e você adia para a semana seguinte. Então não deixem de planejar. Se você quiser fazer um planejamento no domingo, em grupo, eu tenho um grupo do Desafio VIP, em que eu faço esse planejamento semanal com vocês. A gente faz junto, né, um momento ali em que, assim como você está assistindo aqui ao vivo, no final de semana a gente faz um planejamento em equipe. Então, essas são as coisas que eu espero que você faça e que vão acontecer daqui para frente. Na aula de hoje, eu quero te mostrar como criar uma meta e um plano de 12 semanas. Então, para isso, a gente vai para o nosso mapa para fazer isso. Vamos lá. O que que é um plano de 12 semanas para a gente começar a brincadeira aqui? Um plano de 12 semanas, ele nada mais é do que uma sequência de 12 semanas onde você executa o equivalente a um ano. É para a gente não ter o efeito infinito. 360 dias. É muito tempo. Vou deixar lá pro final, para os últimos 60 dias, para os últimos 90 dias. É tentar pegar o resultado que você teria em um ano e concentrar em 12. E aqui eu sei que existe uma progressão. Para quem está começando, para quem ainda não tem esse costume de se planejar, de estruturar uma meta, pode ser que assuste muito. Porra, um ano em 12 semanas, Vitor, eu ainda não consigo nem atingir o que eu planejo em 12 semanas em 12 semanas. Então, vai com calma na hora de definir a meta. Eventualmente, você vai chegar nesse resultado de um ano em 12 semanas. E aí você vai ver que é mais fácil do que parece e que você tem um potencial maior do que imaginava. Então, é baseado nessa metodologia do Brian Moran e do Michael Lennington. E o que que acontece? Aqui eu adaptei com várias ferramentas que não tem nesse livro, né? O livro ele traz uma parte muito mais simples de como você atinge um plano de 12 semanas. E eu inseri várias outras ferramentas, várias outras metodologias para dar suporte à execução desse plano de 12 semanas. Por que que é 12 semanas e não 12 meses? Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, vou reforçar, né? É o efeito outubro. A gente quer o tempo todo estar com o efeito outubro para que a gente se mova o quanto antes. Não fique esperando o outubro chegar, ou o novembro, quando a gente estiver ali com as decorações de Natal, para se mover, para dar aquele estalo e se mover. Eu preciso criar uma urgência artificial, que é real, na minha cabeça, distorcendo esse tempo. Então, eu vou pegar 12 semanas e cada semana eu vou trabalhar com intensidade. E por que que ele precisa estar fora da cabeça? Porque um plano na cabeça é uma intenção. Não existe plano na cabeça. Ah, Vitor, eu tô com um plano de 12 semanas aqui, mas tô carregando na cabeça. Eu não vou conseguir avaliar, você não vai conseguir adaptar e nem ver se o que você planejou lá no começo é isso mesmo. A nossa memória, ela vai mudando. Isso é cognitivamente estudado. Inclusive no livro A Mente Organizada, é um livro bem denso assim, mas ele mostra todo esse mecanismo de criação e remoção de memórias do nosso cérebro. Então, se você não tem uma folhinha simples, e é simples mesmo, tá, galera? Na aula que vem eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Você vai mudar a sua meta ao longo do tempo. Pode ser que você mude um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, e isso faz muita diferença. No papel, você vai poder revisar e ajustar sem perder esse ponto de partida, mesmo que na sexta semana a gente revise isso, né? A gente recalcule a rota, que é a aula da sexta semana. E aí pode ser onde? Pode ser no caderno, pode ser no Notion, pode ser no seu bloco de notas,
o lugar importa menos do que a decisão de tirar isso da sua cabeça. O que que eu recomendo? Eu recomendo o Bullet Journal, que é a ferramenta que eu uso e que eu vou ensinar na aula que vem como você vai passar esse plano para o Bullet Journal e usar esse sistema de registro como um mecanismo de feedback em tempo real para você adaptar o seu plano. Beleza? Então, isso é a definição do plano de 12 semanas. Para a gente chegar nesse plano de 12 semanas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o contexto que existe hoje. E muita gente pula essa etapa. A gente tem uma impressão de que a gente sabe o quanto tempo a gente tem, o quanto tempo a gente gasta com as coisas, o quanto tempo dura as coisas, mas é tudo uma impressão, não é um número real. Se eu perguntar para você, quanto tempo você tem disponível semanalmente? E você responder, acho que mais ou menos umas 3 horas, eu não sei se esse número é realmente 3 horas. Eu preciso que você escaneie a sua vida, dê um diagnóstico de quantas horas você gasta. Isso precisa ser numerado. Eu preciso ter um número em horas para esse contexto. Então, você precisa definir quanto tempo você tem para que quando você for definir essa meta, você tenha esse parâmetro. É, é importante você ter isso, porque eu vejo que a maioria dos alunos, quando vai definir uma meta, não leva em conta o contexto que existe. E aí o que que acontece? Você cria uma meta numa versão, para uma versão idealizada sua, num contexto idealizado. Então fica uma dupla idealização e uma meta que não se conecta com você hoje. Eu preciso que a sua meta ela seja correspondente ao tempo que você tem disponível para executar. Se a sua meta exige que você tenha 10 horas semanais e você tem 3, antes de eu começar a fazer qualquer plano ou qualquer ação dentro desse plano, eu já sei que você não vai atingir, porque você não tem o tempo que é necessário para atingir a meta na sua semana. Então é importante você fazer isso. E como é que você replica essa análise do seu contexto? Você lista o que você está fazendo com estimativa de horas semanais e diárias, né? Se você quiser começar com o diário de horas diárias e semanais. E soma tudo. Como assim, Vitor? Ó, vamos lá. Se a gente tem, em média, 7 horas de sono, 8 horas de trabalho, 2 horas para manutenções pessoais, por exemplo, higiene, alimentação, tem que cozinhar, tem que lavar louça, eu faço meu exercício físico. Tenho mais 2 horas de manutenção de casa, eu tenho que lavar roupa, pendurar roupa, secar roupa, guardar roupa, tirar mofo da casa, varrer a casa, passar pano, lavar pano. Tem coisas que consomem da gente, não necessariamente todo dia vai ser a mesma quantidade, mas em média a gente tem essas, esse tempo, né, que é demandado da gente. Tela e redes sociais, não adianta fingir que vocês não ficam. Existe um consumo de tela diário e é necessário que a gente quantifique isso, seja por um aplicativo que tenha, pelo seu PC, eu já dei algumas dicas aqui de ferramentas, tenha em mente quanto tempo você gasta nisso. E aí, quando você soma, você vê ali que você tem de 20 a 21 horas ocupadas por dia. E aí, o que sobra é o que você tem disponível para fazer a meta. Nesse exemplo aqui, a gente teria aqui 2 a 3 horas diárias, o que daria 14 a 20 horas, mais ou menos, semanais, para poder executar uma meta, que seja além do trabalho, né? Trabalho meio que a obrigação aí, as tarefas de manutenção que mantém isso rodando. Então, beleza, analisou o contexto, viu quantas horas tem de disponível semanais a partir do diário, né? Começa pelo diário e aí multiplica para o semanal. Você passa para a definição da meta. E aí, a meta não é uma coisa aleatória. Ah, Vitor, eu quero emagrecer, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ficar feliz, eu quero ficar triste, eu quero ficar alto, eu quero ficar magro. Não é sobre isso. Isso é uma intenção. Isso algo subjetivo. O seu cérebro não sabe o que que é isso. Ele tem uma breve ideia, uma noção, mas quando você não coloca isso num sistema, num formato, né, num molde em que comunique com várias partes do seu cérebro, incluindo a emocional, essa meta não serve para nada. E sem uma meta, todas as outras aulas meio que vão por água abaixo. Não adianta você ficar estudando o resto, você não tem uma meta. E eu já vi inúmeros alunos que chegam na metade do desafio, na sétima aula, na oitava aula, sem uma meta específica, uma meta SMART. O que que é uma meta SMART?
Uma meta SMART, ele é um critério que transforma a intenção, que é essa vontade, eu quero ficar rico, eu quero fazer dinheiro, eu quero emagrecer, eu quero ficar ativo, eu quero ter férias, em uma meta clara e executável, com início, meio e fim. Eu encerro essa meta, né? Eu chego nela, como se fosse um GPS. Por exemplo, quando a gente vai sair, né? Quando a gente quer sair para um restaurante, quando a gente quer sair para algum lugar, a gente não coloca no mapa ali, quero sair. Imagina, você abre o Google Maps aqui e digita, quero sair. Ele vai te dar umas opções. Tem farmácia, tem bar, tem restaurante, tem hospital, tem um monte de coisa para você fazer. O que que você quer fazer? Eu quero ir pro restaurante. Já ajudou, já especificou um pouco, mas ainda assim, eu tenho uma infinidade de restaurantes e eu tenho a mesma quantidade de rotas possíveis para você chegar nesses restaurantes. Se você não define qual restaurante especificamente você quer, você não vai ter uma rota. Você não vai conseguir desenhar essa rota, esse GPS, para chegar nesse lugar. Vocês entenderam? O quão importante é ter esse objeto definido para que você consiga atingir? Para você não ficar rodando em círculos? Então, o cérebro ele precisa de algo específico. Ele é mais visual nesse aspecto. Algo muito subjetivo, muito abrangente, só vai te confundir. E aí eu tenho os três erros mais comuns quando eu avalio as metas que os alunos definem. Primeiro deles, a meta inflada. É aquilo que eu estava falando do contexto. Às vezes coloca uma meta que não cabe na sua rotina. Então você vai se frustrar por não atingir. O segundo erro é a meta vaga. Você não sabe o que precisa fazer. Eu quero emagrecer, tá? O que que eu preciso fazer para isso? E aqui entra uma parte de estratégia. E a estratégia são coisas que a gente estuda ao longo de anos, com especialistas, conseguindo consultoria, fazendo graduação, fazendo pós-graduação. São estratégias que a gente vai encontrar para chegar nos resultados que a gente quer. E uma meta sem um critério de conclusão é algo que te deixa num looping. Você vai ficar correndo atrás disso e a gente não vai no dia 28 de junho saber se chegou ou não. No dia 28 você tem que ter duas respostas. Chegou? Sim ou não? Não, por qual motivo? Faltou pouco? Ajusta para o próximo. Sim, maravilha. Conseguiu no tempo que foi definido? Conseguiu antes? Massa, a gente consegue fazer num novo ciclo. Algo um pouquinho maior, né? Em menos tempo. Quando eu comecei a empreender, eu não especifiquei onde eu queria chegar. Eu simplesmente tinha uma intenção de querer viver do digital. Eu queria viajar, ter a liberdade geográfica e fazer o que eu quisesse a partir de um trabalho que fosse remoto. Só que em nenhum momento eu falei o quanto que eu queria ganhar e como eu ia fazer para chegar nisso. Quando eu tive essa intenção, eu comecei a me jogar nos estudos e os comos começaram a se apresentar. Isso é estratégia. Então, eu tenho vários tipos de estratégias de construção de empresa que eu posso implementar para chegar nesse resultado que eu quero, mas o resultado em si ainda não estava definido. Quando eu passei a entender que eu quero faturar pelo menos 2 milhões ao ano para achar que eu atingi o que eu queria, agora o meu cérebro consegue entender o que eu quero. Agora ele entende o que precisa ser ajustado. Quais as estratégias que combinam para esse resultado? O que que eu preciso para chegar nesse resultado? Então foram 3, 4 anos da minha vida que eu perdi simplesmente por estar à deriva, só estudando estratégia sem definir onde eu queria chegar. Então, com essa metodologia, com esses estudos, eu tenho cada vez mais definido onde eu quero chegar e ido atrás dessas estratégias para desenvolver as ações para chegar nisso. É um processo, né? Eu vou adaptando sempre à medida que eu vou implementando. Então, é aquela minha recomendação do início. Testem, busquem as estratégias, busquem as ações necessárias e testem. Na cabeça, as coisas não acontecem. E aí, como é que você vai replicar essa metodologia, né? Esse critério SMART. Primeira coisa é tirar da cabeça. Escreve a sua meta de um jeito mais tosco que vier na sua cabeça. É o jeito que veio. Coloca para fora. Ela vai se apresentar na sua frente. E aí, a partir do que apareceu, você começa a lapidar com 5 perguntas para que esses critérios sejam definidos. Esses 5 critérios são o S de específico, o que exatamente eu quero alcançar?
Eu coloquei aqui para vocês, eu quero atingir 2 milhões ao ano. Isso aqui é bem específico. Como eu sei que eu terminei? Quando eu chego no final do ano e ao somar o faturamento, eu tenho 2 milhões de reais de faturamento. É possível nesse prazo e nesse contexto? Como que eu sei se isso é possível no prazo e no contexto? Já vi pessoas que usam estratégias que chegam nesse resultado. Então não é algo que eu inventei na minha cabeça que pode ser acontecer. Eu estudo pessoas que fazem isso, que chegam nesse resultado. Eu busco inspirações, eu busco metodologias e tento replicar no meu contexto. O R é a relevância. Se eu cumprir isso só nesse trimestre, valeu a pena? E aí, se eu tenho um plano de um ano de faturar 2 milhões e atinjo em 12 semanas, porra, valeu pra caramba. É uma conquista do caramba, é muito relevante, me move, me faz querer acordar cedo, me faz ter energia, me faz estar aqui 7 da noite falando com vocês, ensinando vocês a atingirem o plano de vocês. E o tempo é a parte que a gente está trabalhando aqui para mudar a nossa percepção e trazer urgência para as nossas ações. Quando que termina? Dia 28 de junho. 28 de junho é o que você vai colocar ali e você vai ter essa data na tua cabeça. Eu sei que encerra dia 28. Tem um deadline ali, eu tenho um fim, eu enxergo o fim da rua, eu enxergo quando aquilo ali vai acabar. Se eu não coloco isso, você coloca isso para o ano inteiro. E é aí que vem esse mecanismo de procrastinar. Se eu posso concluir a qualquer momento, eu não preciso fazer agora. Eu posso deixar para semana que vem. Então, tentem encaixar a partir dessa meta que foi desenvolvida de uma forma mais livre e solta nesses critérios. Feito isso, eu separei uns exemplos aqui para vocês. Quero ler mais. Quando eu faço uma reunião diagnóstica com um aluno para tração, né? Eu pergunto, o que que você quer fazer? O que que você quer atingir? Eu quero ler mais. Ler mais, o seu cérebro não entende. Quanto que é ler mais no seu contexto? Você já lê 10 livros por mês? Aí ler mais seria 11, 12? Ou você não lê nada? E aí ler mais seria um parágrafo por semana. Ler 3 livros de desenvolvimento pessoal em 12 semanas. É um exemplo. Quero ser mais organizado financeiramente. O que que é isso? O que que é ser organizado financeiramente? O que que te traz a sensação de ser organizado? Registrar todas as despesas durante as 12 semanas é uma forma de você ver isso? O que eu separei para mim nessas próximas 12 semanas? Duas metas. Por quê? Eu estou num contexto em que eu sou autônomo. Eu tenho uma eu presa, né, em que eu faço tudo. Então eu tenho uma meta profissional e uma meta pessoal. Se eu não fosse um autônomo, uma eu presa e tivesse um desenvolvimento de carreira, né, eu ia focar para esse lado de desenvolvimento de carreira, mas não é o caso. É só pro contexto, né, de alguém ter esse contexto de não ser autônomo. A minha meta profissional para até o dia 28 de junho. Então, vocês vão me ouvir falar bastante essa data, 28 de junho de 2026, é quando a gente encerra. É faturar 50 mil em produtos e serviços digitais. Essa é a minha meta. Eu sei quando eu termino, consigo fazer uma progressão, e isso aqui me move o suficiente para acordar todos os dias e trabalhar. E mesmo que os obstáculos apareçam, os desafios apareçam, ao pensar em faturar isso, eu consigo olhar para esses obstáculos e tentar contorná-los da melhor forma possível. Minha meta pessoal, porque eu preciso focar também em áreas que vão me manter saudável, que vão manter a pessoa que atinge isso tudo, né? Criar o hábito de nadar 3 vezes por semana até o dia 28 de junho. Então, essas são as minhas metas, e aqui eu estou fazendo um compromisso em público, que é uma das ferramentas para você criar mais comprometimento com o seu plano, é você manifestar esse seu plano para outras pessoas. Inclusive, tem uma parada que eu fico meio reflexivo assim, né? Tem algumas pessoas que eu tenho uma certa intimidade e pergunto qual que é o plano delas para as próximas 12 semanas. Aí essas pessoas respondem, né? Essas que eu tenho mais intimidade e tal. Mas tem umas pessoas que eu não tenho tanta intimidade assim, tô conhecendo, e eu sou meio curioso mesmo, sou, como é que é? Enxerido. E pergunto mesmo, é neurodivergência, não tem muito o que fazer. Só que essas pessoas, elas por serem mais reservadas, né? Acabam falando assim, não vou falar o plano porque vai que dá azar, né? Vai que não acontece. E aí eu concordo, né? Tem coisas que a gente não precisa compartilhar com pessoas que, por exemplo, querem que não dê certo, ou, né, tem uma energia, uma bad vibe na parada, não vão dar
um toque de Midas de merda no nosso planejamento. Mas quando você tem um plano e ele é sólido, você acredita nesse plano e manifesta esse plano para alguém, você dobra o comprometimento. Você falou para alguém o que você queria atingir. E esse ato, por mais simples que pareça, ele gera um comprometimento. Cara, se eu fosse gravar essa aula sem avisar ninguém que eu ia gravar esse desafio, que não ia ter data, que não ia ter nada, essas lives não aconteceriam. Eu tentei fazer isso por 6 anos, eu tentei produzir conteúdo por 6 anos. E eu só tenho conseguido produzir conteúdo há um ano consistentemente porque eu gerei um compromisso em público. Eu coloquei a minha cara a tapa. Eu vim aqui e falei, ó, vou dar aula toda terça-feira às 19 horas para esse desafio. E isso gera uma pressão em mim para cumprir com a minha palavra, que é um dos meus valores, né? Cumprir com a minha palavra, enfim. E funciona muito bem. Então, se vocês tiverem a oportunidade de compartilhar o plano de vocês com alguém que vocês confiam, nem que seja um mentor de vocês, as chances de vocês, pelo menos, se esforçarem mais para atingir esse objetivo, vai ser maior. É uma ferramenta muito útil para quem quer criar mais comprometimento e realmente atingir esses objetivos. E aí eu tenho uma atenção que eu tenho percebido com algumas alunas. Comece com uma meta se você ainda não soube atingir uma meta. Se você nunca definiu uma meta, se você nunca criou um plano de 12 semanas, ou se já criou e não atingiu ainda essa meta, continue com uma meta. Entenda a habilidade de atingir essa meta, cara. Quando você cria um plano para essa meta e atinge, você aprende algo sobre você e sobre como você funciona. E aí você, num outro nível, consegue colocar duas metas. É como se fosse um movimento básico em uma arte marcial. Você não começa no movimento mais complexo, colocando 80 metas ao mesmo tempo. Você vai fazer um movimento simples, para você pegar ali o soco, como é que faz, a defesa, como é que faz, depois você vai evoluir nesses movimentos. E é a parte do contexto, né? O que que você tem hoje de habilidade mental e de execução para chegar nessa meta? O que que eu vejo? Quando a galera tá nessa, principalmente no início do ano, né? Agora nem tanto. Vai surgir de novo lá para outubro. Agora, o que acontece entre abril e setembro é tipo um apagão. Aí, em outubro, novembro, a gente vai ver aquele meme, né? Janeiro, aí vem um borrão, dezembro. E a gente repete esse comportamento justamente por abandonar nesse meio de campo. Foquem em atingir uma meta. Com essa meta, com esse movimento, com esse acompanhamento, você vai desenvolver uma habilidade. E aí você vai elaborar mais essa habilidade no próximo ciclo. São ciclos evolutivos. A cada vez que você passa por um ciclo desse, você aprende algo novo sobre você, como você funciona e como você atinge as coisas que você quer. Tá beleza? Definiu a meta SMART, essa meta com esses critérios, você vai passar para o segundo passo para chegar no plano, que é quebrar a meta em marcos, estratégias e tarefas ou ações, se você quiser chamar essas tarefas de ações. Eu vou chamar de tarefas porque vai conversar com toda a metodologia que a gente vai ver, principalmente na aula que vem, quando eu falar do sistema de acompanhamento. Primeiro, o que que é um marco? O marco, ele é um checkpoint semanal que indica se você está no caminho certo. Ele envolve um conjunto de tarefas. O seu checkpoint, ele não pode ser algo que você simplesmente vai ticar com uma ação. Vai ser um movimento, um conjunto de ações ao longo da sua semana que vai fazer você chegar nesse resultado. E aí, ao final da semana, você vai conseguir ver se você chegou ou não chegou. É como se fosse um percentual de carregamento dessa meta. Então, imagina assim: eu tenho de 0 a 100%. Da semana um representa. Deixa eu fazer essa conta aqui, que vai ficar legal. Se 100 dividido por 12, cada semana seria. Não, errei. Errei. 12%? Faz sentido isso? Não faz sentido. Se uma semana é igual a x, 12 semanas é igual a 100. 12x, 100 dividido por 12. Ué, o que eu tô fazendo? 8,3%? 8 vezes 12, 96. É tipo isso.
8,33%, quase 9%. Então, cada semana que você executa aquilo ali, você progrediu 9%. E aí o seu checkpoint vai dizer, você não chegou no 9%, você chegou no 7%, você chegou no 6% dessa progressão. Então, no próximo, você precisa talvez compensar com mais 2% de execução para que você atinja a sua meta. Fez sentido? Ou ficou muito confuso essa parte? Ficou confuso? Tá. Um checkpoint, ele é como é que eu posso descrever melhor esse checkpoint, né? Ele não vai ser uma tarefa isolada. Quando você coloca um checkpoint, eu vou dar um exemplo aqui melhor, que vai ficar mais fácil depois. Ele te mostra que você está progredindo. Quando você instala um programa no seu computador, ele tem um tempo de instalação, não tem? Ele vai lá do 0% a 100% e vai carregando. O checkpoint indica qual é o percentual de completude disso. Então, eu estou em 33% da minha meta, eu estou em 40% da minha meta, em 70% da minha meta. Então, o checkpoint ele vai te indicar o quão próximo você está ou não de concluir a sua meta. E vai envolver um conjunto de tarefas para que isso aconteça. E é importante, porque sem esses marcos, sem esses checkpoints, você só descobre se atingiu a meta ou não na semana 12. Então, por exemplo, se eu quero faturar 50 mil em 12 meses, em 12 semanas e não acompanho o meu faturamento semanal, eu vou chegar na semana 12 e começar a somar tudo para ver se eu atingi ou não, sacou? E aí, só na semana 12 eu vou saber o que precisa ser feito. Se eu tenho semanalmente me indicando, estou em 25 mil, estou em 30 mil, estou em 40 mil, significa que eu estou me aproximando da meta de 50. E aí, quando eu sei que nessa semana, por exemplo, na metade, eu espero ter faturado 25 mil, se eu fosse colocar simetricamente. Não faturei 25 mil, eu vou saber quando eu chegar na sexta semana, já com antecedência. Não é uma surpresa. Eu já estou acompanhando o meu plano semanal, planejando minhas intenções e sei que eu já estou um pouco atrasado ou um pouco adiantado. E aí você vai ter indicadores de atraso e de adiantamento nas suas semanas, dependendo de como você planeja as suas ações e executa, né? Que o maior empecilho mesmo está na nossa execução. Como que eu replico esse marco? A semana 12, a última semana lá, a meta se concretiza. Então você vai escrever o último indicador da conclusão da meta. Eu sei que essa parte ficou confusa, mas aqui vem um exemplo para facilitar para a gente. Olha só, eu peguei a minha meta de 50 mil nessas 12 semanas até o dia 28 de junho. 28 de junho, hein, galera? 28, não é 29, não é antes, é 28. Pode ser que se você chegue no 28, a 13ª semana seja uma semana que às vezes acontece na 13ª. Não tem problema nenhum. Mas você vai com a intencionalidade do dia 28. E aí, se as coisas acontecerem na semana de intervalo, né? Da semana 13, entre esse e o próximo ciclo, que bom que aconteceu. Pode acontecer isso. Então, na semana um, o que que eu coloquei? Planejamento e preparação. Na semana um não tem faturamento. Então, qual é o meu indicador na semana um? Eu preciso ter um plano, preciso ter me preparado. Você vê que envolve um conjunto de ações? O que que eu preciso ter aqui? Preciso ter o plano das estratégias, preciso ter a sequência de e-mails, e aí eu vou começar a abrir um monte de tarefas aqui. Os eventos planejados, seriam aulas, a oferta a ser dada, a estratégia definida e os marcos, não, estratégia definida. Isso aqui e ainda envolve várias outras subtarefas. Isso tudo dentro da semana um. Na semana 2 eu preciso ter 2K acumulado. É um marco da semana. Você vê que não é uma tarefa? Vocês veem que não é uma tarefa? Não tem como eu ticar isso aqui, pô, uma tarefa, 2 mil acumulado. Eu posso até ticar, mas não é uma tarefa em si. Eu não acumulo 2 mil do nada, a não ser que eu assalte um banco, que é uma tarefa. 2 mil acumulados, assaltar um banco. Aí, beleza, eu sei que isso aqui é uma ação e, ao mesmo tempo, é uma estratégia que eu estou usando por uma decisão de assaltar o banco. Podia ter outra forma, podia roubar um bilionário, que é quase a mesma coisa, né? E aí eu estou dando aqui ações esdrúxulas só para vocês verem a diferença entre um checkpoint e uma ação, uma tarefa.
e uma estratégia que envolve essa tarefa. Vocês veem que por trás de assaltar um banco, eu decidi assaltar um banco? Que eu podia ter decidido roubar um bilionário, podia ter decidido vender trufa, podia ser 2K de bilionário é pouco. É porque tem que ser no chill, né? Se eu roubar muito de uma vez, vou ficar no radar. Então, a estratégia envolve não ser percebido também. Então, a estratégia é o que você vai estudar e a partir dela vão vir as ações que você vai tomar a partir disso. E aí, vocês veem que é fácil essa parte do marco, né? Porque basicamente eu dividi como seria se eu fizesse uma progressão a cada semana e ao final dela, na semana 12 é completar os 50K em vendas. Por quê? Aí, quando eu chego no final da semana 3 e eu tenho aqui 1,7 acumulado, eu sei que eu estou em atraso de 2,3. Eu tenho um indicador me dizendo se eu vou chegar nessa meta ou não. Então, eu tenho um indicador de atraso aqui, assim como eu posso ter também um indicador de adiantamento. Se eu tiver 6,5 mil acumulados na semana 3 é um indicador que talvez eu bata a meta antes do que eu planejei. Sacou? Então, o checkpoint, ele é minha bússola. Foi para menos, preciso corrigir as ações. Foi para mais, legal. Significa que talvez no próximo ciclo, até mesmo nesse, eu consiga levar a minha meta, porque as minhas ações elas estão mais eficientes do que eu esperava. E eu vou chegar até o final dessa semana 12. Por exemplo, nadar 3 vezes por semana é minha meta, né? Até o dia 28/6. Como é que eu coloquei meus checkpoints semanais disso aqui? Na primeira semana, é listar lugares com orçamentos. Quando tiver uma lista de lugares, coloca aqui, lista de lugares com orçamentos. Você vê que é um conjunto de ações? Então eu tenho que pesquisar os lugares, pedir o orçamento e montar a lista. Seria as ações que eu colocaria no planejamento da semana, nesse checkpoint. Na semana 2 eu decido o lugar que eu vou nadar. Na semana 3 eu nado uma vez por semana. Na semana 4 eu mantenho uma vez por semana. Na semana 5 eu mantenho também. E aqui eu usei um princípio da construção de comportamento que a gente vai ver na semana 3, que é fazer uma gradação. Então, na semana 6 eu aumento um dia dessa frequência. Na semana 9 eu aumento mais um. E eu termino a semana 12. Olha aqui, quem é isso aqui? Isso aqui é a minha meta, que é nadar 3 vezes por semana. A semana 12 ela é quase a meta por si só, porque é o marco que eu faço chegar. É os 20% que falta para os 100% de instalação do meu programa. Então, aqui na semana 11 eu estou com 80%, na semana 12 é o 100%. Então, esse é um exemplo de como vocês vão fazer os marcos semanais. Uma coisa é o marco, outra coisa é a estratégia e as tarefas, que é o que eu estava abrindo com vocês ali dentro. Uma estratégia é o caminho macro que eu escolhi para chegar na meta. E aí, se você acompanha o digital, você vai ver que existem várias estratégias, que são esses caminhos para chegar a uma meta, de faturar no digital, de criar um high ticket, de vender, não sei o quê. Você vai ver que tem 1 milhão de especialistas. Assim como, por exemplo, emagrecer. Emagrecer é uma intenção. Se eu coloco que você vai emagrecer 15 quilos em 12 semanas, eu já tenho uma meta específica, uma promessa específica. E aí, essa pessoa provavelmente tem uma estratégia por trás, que é esse caminho para chegar à meta. Então, eu vou ter jejum intermitente, eu vou ter caneta de Ozempic, eu vou ter cirurgia bariátrica, eu vou ter várias estratégias que podem me fazer chegar nesse resultado. Qual é que eu escolho é a que eu vou implementar nesse plano. É o como, né? Um nível de decisão. Eu escolhi chegar nisso pela cirurgia bariátrica. Eu escolhi chegar nisso por um acompanhamento nutricional, com atividade física. Então, qual é a estratégia que você vai usar? Qual é que eu vou usar no meu desafio de 12 semanas para conseguir esses 50 mil? É usar um funil de lançamento pago semanal, mais a venda no 1 a 1 para as pessoas que se inscrevem nos vários canais que eu coloco na minha empresa. Então, eu tenho duas estratégias para implementar nessas semanas. Na parte da natação, do esporte, eu tenho uma estratégia de uma progressão gradual na criação do hábito, que eu peguei lá do BD Fog, que a gente vai ver na terceira aula. E eu aumento uma frequência a cada 3 semanas. Por que que eu fiz isso? Porque eu não vou
me colocar numa situação que eu sei que eu não vou atingir, que a semana que vem começar a nadar 3 vezes ao dia. Estou indo do zero a um tempo, eu tenho uma análise do meu contexto, eu entendo o que que eu faço, o que que eu deixo de fazer, como é que é o meu desempenho. Então, eu vou colocar uma escadinha, porque pelo menos ao final da terceira semana eu vou ter um resultado interessante. E por que que é importante? A maioria define a meta e os marcos, mas não sabe o que fazer na semana um. Então, muita gente vem com uma meta até definida, sabe? Quero atingir isso, eu quero atingir 20 mil, só que não faz ideia de como. Ah, eu espero cair do céu, eu espero tropeçar nisso, eu espero que alguém faça um pix errado e eu receba isso. Não existe uma clareza de como você vai chegar nessas coisas. E aí é a parte que a gente estuda e tenta entender se esse estudo, essa estratégia se encaixa no nosso contexto. Só que a gente vai precisar testar, né, nesse processo. E é para isso que serve as semanas. A gente testa numa semana 2, semana 3. Se vê que não está funcionando, não é persistir no erro, não é persistir em algo que não está dando efeito, é mudar a estratégia. Mas pelo menos eu tive um plano, desenhei uma estratégia e tentei implementar. É muito diferente de você esperar com que as coisas aconteçam de uma forma aleatória, como se a vida fosse colocar uma estratégia na sua frente que do nada você fosse atingir o que você quer atingir. É parar de esperar os acontecimentos da vida e fazer a vida meio que acontecendo na velocidade que a gente quer. Eu sei que não é como a gente quer necessariamente, é por isso que tem os obstáculos. Mas é a gente forçar esse direcionamento, é literalmente viver com intencionalidade. Então, a falta do caminho entre a intenção e a execução vai te frustrar. Você vai ter uma meta muito bonitinha, mas você não sabe como é que chega nela. E como é que eu sei chegar numa meta? Você procura pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Eu não vou conseguir colocar todas as estratégias para as metas de vocês. A minha parte aqui é criar o sistema que vocês vão usar para que vocês implementem as estratégias que vocês escolheram. Acompanhem essa estratégia, se conheçam nesse caminho e superem as limitações pessoais, tanto internas quanto externas, para atingir esse objetivo. Esse é o meu papel nesse desafio. Então, quando você está aqui nesse desafio, você está focando no seu objetivo. Você está criando um comprometimento com o seu objetivo. Mas vem de você a responsabilidade de buscar as estratégias de chegar onde você quer chegar. O que são as tarefas, já que a estratégia é essa decisão? São as ações específicas que executam a estratégia. Lembra que eu coloquei ali assaltar um banco, roubar um milionário, vender trufa? São ações específicas. A estratégia é essa venda, é o roubo, né? É esse Robin Hood, mas tem ações específicas dentro disso. É o que fazer no nível de execução. É aqui que vem no planejamento semanal as tarefinhas. Urgente, importante e circunstancial. A gente vai ver isso na próxima aula quando eu mostrar para vocês o sistema Bullet Journal. É o que você vai ticar. É o que você vai ali usar num Pomodoro para executar. A gente vai ver isso também nas próximas aulas. Então, por exemplo, eu preciso, a nível de ação, dentro da estratégia do lançamento pago semanal com a venda 1 a 1, eu preciso estruturar a página de conversão, disparar e-mails, fazer o evento, iniciar a campanha, estudar o orçamento. Tem uma série de tarefas dentro dessa estratégia. E é interessante que exista uma sequência, né, para a execução dessas tarefas e não seja de uma forma aleatória. O exemplo da minha meta de fazer a natação 3 vezes na semana é pesquisar academias, agendar aula experimental, comprar a minha sunga. Eu tenho várias outras tarefinhas que me fazem chegar nesse objetivo. Vocês conseguiram entender essa parte da diferença entre estratégia e tarefa e o que que é o plano com os marcos? Então a gente tem o plano com os marcos, temos a estratégia para chegar nesses marcos e temos as ações que vão fazer com que essa estratégia aconteça. Fez sentido? Massa. Então, sem estratégia e ações definidas, o plano vai travar na semana um. E aí você desiste. Você vai ficar ali com um plano na gaveta e não vai acontecer. Muito importante que vocês tenham a estratégia disso. E aí, como exercício para essa aula, eu quero que você escreva a sua meta bruta. Então, cara, uma semana está sendo um desafio bem light. Eu já podia estar exigindo muito mais de vocês numa semana, né? Para semana um. À medida que vocês forem pegando a manha, eu vou exigindo mais. Mas na primeira vocês têm até o domingo para escrever uma meta de uma forma simples, transformar ela numa meta smart, definir esse marco da semana 12 e a cada semana, e escrever essa estratégia
e para pelo menos uma ação significativa dentro dessa estratégia, né? Uma ação semanal, alguma coisa que te coloque já em movimento na semana um. Porque a semana 7, a semana 6, a semana 5, talvez você não saiba exatamente as ações, porque elas vão vir a partir do que você testar nas semanas anteriores. Então, o planejamento ele pode ter as ações só as iniciais. À medida que você for cumprindo as ações, fazendo análise da sua semana, você vai ajustando as ações para as próximas semanas. E isso é uma forma muito mais eficiente do que você fazer um plano super detalhado de 12 semanas, ou até mesmo de 12 meses, e que você vai destrinchando ação por ação, e isso é uma forma de procrastinação, inclusive, que no fim das contas pode ser que uma semana ou 2 semanas você atrase, você descompense, e aí todo esse trabalho que você teve de detalhar o que vai ser feito a nível de ação nas semanas 6 para frente, vão precisar ser refeitas. E o que eu odeio fazer, porque eu sou levemente preguiçoso, é ter retrabalho. Então, o que que eu preciso fazer que é essencial, cirúrgico e que me leva em direção a essa meta? Então, vou colocar pelo menos as ações iniciais, as 3 primeiras, 4 primeiras semanas que me dão esse norte. E semanalmente eu vou acompanhar a execução disso. Importante demais acompanhar. Não deixem a semana levar vocês. As semanas irem levando, sabe? É importante pra caramba que ou sexta, ou sábado, ou domingo, você separe pelo menos 30 minutos. É um tempo. Tenho certeza que você passa 30 minutos vendo Reels e não lembra nem do primeiro. Certeza. Às vezes é um tempo pra você bolar um tabaquinho, bolar um beck, fumar um ali, ó. Faz um planejamento. Eu sei que a mente às vezes pode ir para outro lado, mas é um momento que você pode fazer muito rápido e gera um benefício absurdo. É o que eu chamo de, eu chamo não, é o Stephen Covey, ele chama de hábito angular. São comportamentos na sua vida que transformam muitas áreas dela. Você ter esse monitoramento constante da sua semana, de onde você quer chegar, transforma e de forma muito rápida a sua vida. Beleza? Queria que vocês, então, por gentileza, avaliassem essa aula e me dissessem o que que faltou, o que que poderia ter a mais, ou se foi o suficiente, para que na próxima aula, ou no próximo ciclo, né, eu consiga trazer essas ferramentas mais otimizadas. Na aula que vem, eu quero te mostrar como você vai criar um sistema que forneça um feedback para o seu desempenho semanal, para que você ajuste as suas ações e consiga direcionar essas ações, essa estratégia, para o seu resultado, sem que você tenha que esperar o final das 12 semanas. Então, na aula que vem, eu vou te mostrar como faz isso.